Pessoal, sejam bem-vindos. Na aula de hoje a gente vai trabalhar geometria espacial, que é um tema muito presente nas provas de vestibulares, muito presente no Enem, e é um tema bem mais fácil do que a geometria plana, apesar de aparentemente não ser, porque você pensa que se acrescenta mais uma dimensão e eu agora estou trabalhando com figuras tridimensionais, tudo vai ficar mais difícil. De fato, teoricamente, ficaria mais complicado, eu teria mais características, mais detalhes para estudar. Mas na prática não é o que acontece, porque aquilo que precisa ser cobrado a mais para as figuras tridimensionais é muito pouco. Então é realmente um estudo bem mais rápido e eficiente, o estudo dessa parte que a gente vai trabalhar agora, comparado com geometria plana. Veja quantas semanas nós ficamos estudando aquele monte de teoremazinho da geometria plana. E é óbvio que eu estou me referindo ao a mais que a gente vai estudar de geometria espacial. Porque se algumas figuras espaciais que a gente vai estudar tem elementos que são planos, como faces, não é? Como cortes, secções, então é óbvio que o que a gente estudou de geometria plana cai dentro de geometria espacial. Quando eu digo que ela é mais fácil, é considerando que o que eu precisar de plana dentro de espacial, eu sei, né? A maioria das pessoas tem uma ideia inicial de geometria espacial de como sendo algo mais difícil, e às vezes a experiência não foi boa a primeira vez, porque é comum a primeira vez que a pessoa estuda geometria espacial ser no segundo ano, e aí no segundo ano a pessoa não lembra direito do que estudou de geometria plana, ou na oitava ou no primeiro, e aí precisa fazer um lembrete rápido do que precisa saber de geometria plana, mas não consegue, e aí fica naquela coisa, nem uma coisa nem outra. Aí confunde a dificuldade que tem com o cálculo de áreas, por exemplo, com geometria espacial. Em geometria espacial a gente vai estudar os prismas e os cilindros num primeiro momento, juntos. A gente vai estudar as pirâmides e os cones num segundo momento, juntos. E depois a gente vai falar um pouco sobre a esfera, que realmente é bem mais curto, não vai ter tanta coisinha para a gente discutir de coisa nova. Só que essa primeira parte, vai ficar num primeiro vídeo aí, é uma visão panorâmica sobre esses sólidos aqui, esses quatro. Assim, para a gente poder estudar propriedades de algo, a gente precisa entender o que é esse algo. Aquilo que eu disse, eu preciso agora dar definições, dar nomes a algumas coisas, e não é comum a gente estudar geometria espacial. Pelo menos os livros não costumam fazer isso. Já integrando esses sólidos no estudo, normalmente se estuda mais compartimentalizado, mas eu vou nessa visão panorâmica falar de todos eles e já dar alguns elementos de todos eles, dar algumas informações, e aí na parte seguinte é que a gente vai descer do helicóptero, sair dessa visão panorâmica e vai estudar propriedades mais específicas de cada um. Eu não vou ter assim 1 hora de aula sobre prismas, aí acabou 1 hora de aula sobre cilindros. Não, não vai ser assim. Porque até as propriedades são muito parecidas de uns para outros. Se a gente estudar junto, fica mais fácil até de memorizar, mas também para entender, certo? Então eu primeiro queria que vocês entendessem
os prismas e os cilindros, porque os prismas e os cilindros, esses dois primeiros aqui, eles são casos particulares de um caso geral aqui que eu vou colocar para vocês. Eu queria que vocês entendessem esse caso geral. Embora isso tenha nos livros, eu peço que vocês acompanhem aqui o raciocínio. Eu tenho inúmeras figuras dessas prontas. Não falta isso. Até no Google você consegue muitas. Mas é porque eu quero que vocês visualizem a construção, porque isso fica na mente. Imagine que eu parta de dois planos paralelos, alfa e beta. Beta é paralelo a alfa. Dois planos que não se intersectam. Imagine que eu considere num desses planos, em um desses planos, uma região qualquer. É uma região desse plano, uma região R. Pode ter qualquer forma, uma região qualquer. Escolhida essa região num dos planos, eu escolho agora uma direção, uma reta, que não seja paralela a esses planos, ou seja, eu escolho qualquer reta que seja, que fure esses dois planos, porque uma vez escolhido que direção é esta, eu vou pedir que a gente construa retas paralelas a ela, ou seja, com essa mesma direção, passando por todos os pontos dessa figura. Eu sei que eu não conseguiria fazer isso aqui, porque essa figura é formada por infinitos pontos. Mas eu vou tentar fazer um rascunho aproximado assim do que ficaria se eu conseguisse traçar retas passando por todos os pontos dessa figura, todos. Cada reta que passasse por um ponto dessa figura intersectaria esse plano aqui de baixo num ponto também. Como aqui eu tenho infinitos pontos, aqui eu também teria infinitos pontos de interseção. E o fato de essas retas serem traçadas todas com a mesma direção, todas paralelas entre si, me dá nesse outro plano uma figura que eu vou tentar, eu estou fazendo à mão, que vai ser congruente àquela. Tá? Ela não só vai ter a mesma forma, como ela vai ter as mesmas medidas. Ela não vai ser maior nem menor. Ela vai ser uma figura congruente, inclusive na mesma posição. Nem vai aparecer rotacionada, não. É como se ela fosse uma translação dessa. Essa estava aqui, se deslocou, veio para cá. Como se fosse uma sombra. Agora imagine essas infinitas retas gerando feito um chuveirão infinito, ilimitado, mas você pega só o pedaço desse chuveirão que está limitado por esses dois planos. Aí esse pedaço do chuveirão aqui, que está limitado por esses dois planos, essa figura geométrica aí que você vai gerar, eu não preciso desenhar esse pedaço aqui, mas seria uma secção, não quero confundir. Mas esse sólido gerado dessa maneira, a gente vai chamar aqui, embora não seja corriqueiro no ensino médio, de cilindro. É importante, principalmente porque essa aula está em vídeo, a gente saber que essas nomenclaturas que a gente usa para as figuras, para os termos matemáticos, não precisam, e seria até ingenuidade você querer que elas fossem totalmente universais. Os livros de ensino médio, por exemplo, não costumam
chamar essas coisas aqui de cilindros. Os livros de ensino médio só chamam de cilindros, sólidos gerados da mesma maneira que esse, mas que exclusivamente foram gerados a partir de uma região circular. Então, em geral, a gente chama de cilindro na prova do Enem, uma coisa feito essa, que foi obtida a partir de uma região aqui em cima em forma de círculo. Mas os livros de nível superior costumam chamar todas essas coisas de cilindros. Eu vou colocar aqui assim entre aspas, porque não precisa gerar polêmica. Na verdade, quem gera muita polêmica com essas questões de nomenclatura, em geral, falta conhecimento e gosta de chamar atenção por polêmicas bobas, porque realmente, ao longo da história, os nomes das coisas não foram únicos. Veja, o tempo distanciando as coisas e o lugar também distanciando a coisa. Hoje é que as coisas estão mais próximas, porque tudo é perto e rápido. Mas e antigamente? Eu me lembro, por exemplo, que quando eu era ensino médio, que via uma questão falando cilindro circular. Eu achava aquilo tipo um pleonasmo. Para que falar cilindro circular se a base de um cilindro sempre é um círculo? Oxe, não precisa dizer. Até que eu estava pagando cálculo 2 com meu querido professor Ruidival, que eu gostava que só dele, nunca mais soube do professor Ruidival. Certamente se aposentou. E no meio de uma aula dele, ele desenhou um negócio assim, que inclusive a base era um polígono. Aí ele, durante a aula, se referindo àquilo como um cilindro, e eu interrompi: professor, a gente pode chamar isso de cilindro? Cilindro não é só se a base for um círculo, não. Ele disse assim: ouvindo? A gente chama, alguns livros, os livros de ensino superior em geral chamam de cilindros, todos esses sólidos que podem ser gerados pelo deslocamento em linha reta de uma região plana no espaço. Se eu pegar essa região plana e deslocar em linha reta, o rastro que ela deixa no espaço, ele vai chamar de cilindro. Porque algebricamente é bom. Você diz qual é a equação da figura que é a base e diz para que valores de Z, que é a cota, você vai variar. Você vai deslocar daqui para aqui. Você diz, vem de Z igual a tanto até Z igual a tanto. Aí você só dá a equação da base. Então, todas elas ele chamava de cilindros. Eu não estou assim querendo me demorar nisso, já demorei mais do que eu queria. Mas o que eu quero é que vocês percebam que se, agora eu vou só rascunhar mesmo para não ficar demorando muito no desenho. Se essa região que a gente chama de base for especificamente um polígono ou uma região poligonal, se ela for uma região poligonal, imagine, você não pode fazer a mesma coisa que você fez lá, considerando nesses planos regiões poligonais, pronto. Se elas forem poligonais, estas regiões, o ensino médio vai chamar esse tipo de sólido de prisma. E se essas bases forem círculos, exatamente círculos, se isso aqui for um círculo, o ensino médio vai chamar isso aqui especificamente de cilindro. Embora, depois dessa aula com o professor Ruidival, eu não ache mais estranho chamar de cilindro circular. Eu não vou achar que é pleonasmo por isso. Mas no ensino médio, realmente, nas provas de vestibulares, em geral, quando ele fala que algo é um cilindro, mesmo sem dizer que é circular, é. Certo? Mas por que eu quero que vocês percebam que esses dois são casos particulares desse? Porque você aprendendo a calcular o volume disso, o volume independe da forma ser de um círculo, de um polígono
ou de outra região que nem é círculo nem é polígono. Desde que você saiba qual é a área dessa região e saiba qual é a distância entre esses dois planos, que é o que a gente chama de altura, ficou meio troncho, mas isso aqui é a altura. Eu vou mostrar para vocês que o volume desse troço aqui é o produto da área dessa região, da área da base, pela altura, sendo a altura a distância entre os dois planos. Então, se você souber que o volume disso é a área da base vezes a altura, seu cérebro já se adapta. Quando essa base for uma região poligonal, você vai lá e calcula a área dessa região poligonal. Nesse momento de calcular a área da base, você já não está mais dentro da geometria espacial. Você está calculando a área de uma figura. Isso faz parte da geometria plana. Então, de fato, quem não está afiado em cálculo de áreas, entre os casos mais básicos, mais corriqueiros, acaba achando que geometria espacial é difícil porque na hora trava com a área de um hexágono regular. Os caras não lembram a área de um triângulo equilátero, a área de um círculo, a área de, enfim, um triângulo, de um trapézio. Tá? Mas se você souber calcular a área da base, é só calcular a área da base, multiplicar por essa distância aqui entre os dois planos das bases, que é a chamada altura, que você vai ter o volume. Mas eu vou explicar já já porque é que o volume é isso. O produto da área da base pela altura. Então, durante a aula, vez ou outra, eu vou me referir a essas coisas aqui, ainda que numa nomenclatura não universal. Eu vou chamando-os assim de cilindros genéricos, gerais. A categoria mais geral possível de cilindro, é isso aqui sendo qualquer coisa. Se essa base for uma região poligonal, ele é um prisma. Se essa base for um círculo, ele é um cilindro circular. Ou simplesmente cilindro aqui no ensino médio. Certo? Note que quando essa região é um polígono, já que o polígono é formado por lados que são segmentos de reta, quando você desloca esse polígono no espaço, em linha reta, você gera como rastro de cada lado gera como rastro aqui, uma face, que é chamada de face lateral. Eu gosto muito desse negócio de rastro, para a gente entender esses sólidos. E é curioso. Se você pega um ponto que é adimensional, dimensão zero, e desloca esse ponto no espaço, você forma uma linha. O rastro do ponto é uma linha, que não necessariamente é reta. Se for em linha reta, é um segmento de reta, que já é unidimensional. Se você pega esse segmento, como se fosse essa régua aqui, e desloca no espaço, imagina eu deslocar isso aqui assim. Aí ele saiu deslocando, viajando no espaço. Ele deixou esse rastro. Esse rastro é uma superfície e já é uma figura bidimensional. E se você pega essa superfície e desloca no espaço, dependendo de em que direção você desloca, você gera infinitas cópias dessa superfície em cada lugar por onde ela passa. Aí, o rastro que ela deixa, né, mesmo mal desenhado aí, esse rastro que ela deixa vai ser uma figura tridimensional. E por mais que a gente não consiga imaginar, eu poderia pegar essa figura que é tridimensional e considerar uma outra dimensão que eu não vou conseguir nem imaginar, quanto mais desenhar, deslocar ela num hiperespaço quadridimensional e gerar um hipersólido, hipercubos, por exemplo, que a gente não a gente aceita conceitualmente, assim, mas a gente não tenta desenhar. É abstrato.
Nem eu vou querer ficar tentando aqui. Mas que pode ser estudado? Pode. Tem gente que estuda? Tem. Certo? Então, eu posso imaginar um sólido como esse, como tendo sido um sólido gerado pelo deslocamento dessa base em linha reta. Aí ele gerou aquele sólido. Porque eu já vi, por exemplo, na prova do Enem, ele colocar um sólido feito esse, que a base era um trapézio. Aí ele colocou assim, é óbvio que lá é uma embalagem, lá tem que ser alguma coisa, né? Não pode ser simplesmente um sólido. Mas lá era um sólido assim, que esse trapézio está num plano vertical aqui, esse outro trapézio também num plano vertical lá atrás, e é como se esse trapézio tivesse se deslocado daqui para lá. A diferença é que ao invés de eu estar colocando essas bases em cima e embaixo no desenho, eu estou colocando na frente e atrás. Aí muito aluno vem tirar dúvida comigo dessa questão do caderno do Enem, com aquela coisa ingênua ainda de achar que a base tem que ser o que está embaixo. Aí fica confuso sobre como calcular o volume de um sólido desse, porque não está identificando que a base é esse trapézio e que a altura, na verdade, vai ser a distância entre esses dois planos. Ele garantia ângulos retos aí e tal, lá na questão ele dizia direitinho. Então a base está aqui, feito quando o professor de física lá da aula de ótica, e ele fala no prisma, na refração. Normalmente ele desenha um triângulo que é só um corte, mas ele está fazendo aquele estudo num prisma triangular. Está aqui uma base, está aqui outra base. Ele vai imaginar a luz incidindo aqui, refratando. Só que aí na hora de estudar os ângulos, ele só pega um corte, aí desenha um triângulo. Mas não é que o prisma é o triângulo. E a base não é o que está embaixo, a base é esse triângulo. Aí quando a base do prisma é um triângulo, ele é um prisma triangular. Quando a base é um pentágono, ele é um prisma pentagonal, etc, etc. No cilindro genérico, feito esse aqui, por exemplo, se eu considerar qualquer segmento desse, que é paralelo a essa reta que eu tomei como direção, como referência, todos esses segmentos aqui, num cilindro genérico desse, são chamados de geratrizes. Estou nessa primeira parte aqui nos nomes das coisas. Essas aqui são as geratrizes do cilindro, mesmo mal desenhados, são as geratrizes. Por que esses segmentos são chamados de geratrizes? Porque a superfície desse cilindro, essa superfície lateral, eu posso também imaginar que ela foi gerada pelo deslocamento desse segmento no espaço. Se eu fizer isso aqui no espaço, eu vou deixar um rastro que vai ser feito um envoltório aqui, como se fosse uma parede assim. Essa superfície lateral pode ser obtida pelo deslocamento desse segmento, não pode? Se eu ficar assim, isso aqui percorrendo um círculo aqui, andando em círculo, eu vou gerar a superfície lateral de um cilindro circular. Tá? Vai ser a casca lá do cilindro circular. Como ela foi gerada pelo segmento de reta, ele é quem gera a superfície, aí esse segmento é a chamada geratriz. Assim como se fosse assim, eu geraria um cone, para quem já estudou o cone. Se eu chegar aqui e fizer isso, eu posso, se eu garantir que ali é um círculo aqui embaixo, aí eu estou deixando o rastro como sendo a superfície lateral de um cone circular. Por isso ela é chamada geratriz, ela gera. Nos prismas a gente não costuma chamar de geratrizes. Esses aqui são as arestas laterais e esses são as faces laterais. Já um cilindro circular, ele não tem arestas.
Ele tem uma superfície lateral completa que não é formada por faces. Tá? Vou dizer a vocês agora o que é que a gente vai precisar assim, de mais importante saber sobre esses sólidos. Volume é do que mais se cobra. Muitas e muitas questões que só pedem isso. Se você espremer, tirar o essencial, conseguir afastar o blá blá blá, com todo respeito, a historinha. Volume, que é fazendo área da base vezes a altura. Área de superfície, que aí pode incluir área de base ou não. Mas quando for para calcular a área da superfície, ou a área lateral, como a gente chama, se for para calcular essa área lateral, quando for um prisma, eu posso somar as áreas de todas as faces laterais. E quando for um cilindro, eu não vou ter faces que compõem a superfície, eu tenho uma coisa só. Aí no caso do cilindro, presta atenção, o ensino médio só nos exige saber calcular a área lateral se o cilindro for reto. Um cilindro genérico desse é reto quando essa reta que a gente escolheu para construir o sólido é perpendicular a esses dois planos. Se eu tivesse gerado perpendiculares a esses planos das bases, eu teria gerado um troço desse que eu chamaria cilindro reto. Se essa reta que dá essa direção não for perpendicular a esses planos, aí eu vou chamá-lo de cilindro oblíquo. Aí, analogamente, eu vou ter prismas retos e prismas oblíquos, cilindros circulares retos e cilindros circulares oblíquos. Certo? Então, essa é uma visão geral dos cilindros e dos prismas. Aqui eu tenho a aresta da base. Isso aqui é uma aresta da base. Às vezes o cara chama de lado da base, mas tecnicamente é melhor chamar aresta da base. Eu já vi problemas falarem. O lado da base mede, e ninguém vai pedir para anular, se pedir não vai conseguir. Você entendeu? Vai cair naquelas mesmas discussões. Espera aí, não dá para entender que ele estava se referindo à aresta da base. Eu gosto que use o termo usual para aquele nível de estudo. Eu gosto de usar os termos que estão nos livros do ensino médio do Brasil. Pronto. Estou aqui, para que eu vou complicar, se o foco não é isso. Aí o raio desse círculo que é base de um cilindro circular é o raio da base. Aqui você tem a geratriz, como eu já disse. Se você pegar os centros das bases e traçar a reta que passa pelos dois centros, essa reta que passa pelos centros das duas bases é o eixo do cilindro. Quando esse cilindro é reto, quando o cilindro circular é, bora pessoal, reto, você também pode chamar esse cilindro reto de cilindro de revolução, porque ele pode ser gerado pela rotação completa de um retângulo em torno de um eixo que contenha um dos seus lados. Se eu girar esse retângulo aqui em torno desse eixo, tá? Eu vou considerar aqui, para ficar fácil desenhar, uma tentativa de desenhar aqui o simétrico dele. Mas é como se eu tivesse várias versões desse retângulo em vários momentos do seu giro, feito uma porta de banco assim, e aí eu consigo obter um cilindro reto pela rotação de um retângulo em torno de um eixo que contém um dos seus lados. Nunca um cilindro oblíquo seria obtido assim, por rotação. Então o cilindro oblíquo não é um cilindro de revolução. O cilindro reto é um cilindro de revolução. No material, no PDF, tem figuras mais bonitinhas. Vocês podem ir assistindo aula e se localizando no caderno. Isso está aqui, isso está ali.
Bota a cabeça para funcionar. Reto por isso. Não, ele é de revolução porque ele revolução no sentido de rotação, por conta do giro, tá? Mas o cilindro oblíqua, ele não pode ser obtido por revolução. Alguém poderia dizer, mas e se eu pegar um paralelogramo? Só que se você pegar um paralelogramo e girar, você não vai gerar um cilindro oblíquo. Você vai gerar um cone aqui embaixo e um buraco em forma de cone em cima. Tá? Tudo bem que vai ter o mesmo volume de um cilindro, porque esse cone que tem a mais protuberante para baixo, você arranca daqui e encaixa aqui. Tá? Ele pode pedir o volume disso? Pode. Você só não vai dizer que isso é um cilindro oblíquo. Um cilindro oblíquo não pode ser gerado por rotação. Não pode. Até em materiais que a gente... Materiais didáticos concretos que às vezes a gente tem. Ah, tá aqui, passa aí para todo mundo ver um cilindro. Quando você mostra aos estudantes um material didático de um cilindro oblíquo, ele na verdade não é um cilindro circular oblíquo. Ele em geral, o cara pegou um cilindro circular reto e deu um corte aqui assim. Aí deu outro aqui assim, sabe? Aí ficou com essas duas partes. Aí aparenta ser um cilindro circular oblíquo, só que não é mais. Porque no momento em que você corta aqui obliquamente, essa região que você vai obter, ao invés de ser um círculo, vai ser uma elipse. Só que ele dá um corte bem discreto, que aí você nem nota muito que aquilo lá é uma elipse. Mas todos os que eu vi eram. Você via mesmo que ele pegou como se fosse um cano e cortou obliquamente. Só que aí o corte deixa de ser um círculo e passa a ser uma elipse. Você cortar inclinado assim. Certo? Então, acho que os elementos dos prismas e dos cilindros estão apresentados. Já comentei como é que calcula volume, mas eu vou voltar depois. Beleza?